Muito bem, estamos de volta e agora sem muita enrolação, vamos direto aqui para o nosso descoberta das verdades iniciais, do primeiro personagem da cena 12. Aliás, eu preciso corrigir aqui, né? É cena 12 e não mais a cena 11. Ctrl Z. Cena 12, beleza? Depois eu faço as correções disso. É porque a gente teve que alterar aqui uma das cenas e aí acabou mudando a numeração de todas as demais que estão para baixo aí. Quem é o primeiro personagem? A igreja. Vamos copiar aqui o personagem e vamos trazer para cá. Beleza. Por quê? Porque nós vamos, para fazer as verdades, nós vamos trabalhar com o personagem, certo? Não posso trabalhar com as verdades iniciais de qualquer coisa ou de qualquer lugar. Eu trabalho com os personagens. Então eu tenho os personagens aqui, eu trouxe os personagens para cá. O primeiro personagem, que é a igreja, aparece é, 13 vezes. Então eu posso trocar também aqui a palavra personagem, né, por a igreja. Isso é o que eu tenho que fazer. E agora eu vou trocar essa palavra texto por personagem, pelo texto, certo? A palavra texto, eu vou vir aqui embaixo, vou pegar o texto, tá? Eu preciso pegar esse texto, copio ele e vou trazer ele para cá, ó. Vou trazer ele para cá. Pronto. E agora sim, eu vou construir a minha verdade com a igreja. Então eu vou achar onde a igreja aparece aqui no texto. E você já está vendo aí, né? As vezes que ela aparece. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui. Isso. Aí você já está vendo aí as vezes que ela aparece. Está em maiúsculo, né? Então vamos lá. A igreja, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. A igreja daqueles dias se multiplicava em número, em número. Você pode colocar de discípulos. Não preciso que se fique em maiúsculo mais. Discípulos é a igreja. Aí eu vou pôr uma, um então, né? Uma conjunção. Então, então, então. Houve murmuração dos helenistas, que eram pessoas da igreja, que era uma igreja, contra os hebreus, que também eram pessoas da igreja. Então a gente tinha raças diferentes, nós tínhamos nacionalidades diferentes dentro da igreja. E as nacionalidades se identificam. Porque as viúvas, nós tínhamos viúvas dentro da igreja deles quem? Dos helenistas, dos gregos, né? Estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então havia uma distribuição diária, havia um cuidado diário com quem necessitava. Então, isso dentro da igreja. A igreja daqueles dias se multiplicava e também se multiplicava os problemas, né? É isso que a gente aprende. Vamos descer aqui para cá agora. Vamos ver qual é a lição que nós vamos aprender aqui. Eu e você aprendemos que. Eu e você. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu e você aprendemos que a igreja, a igreja de todo tempo deve crescer. Opa, deve crescer em
número, em número de discípulos ou em número, tanto faz. A igreja de todos os dias deve crescer. Deve crescer. Mas isso gerará alguns problemas entre os irmãos por falhas que surgem do crescimento rápido ou do crescimento. Acho melhor nem eu não preciso nem colocar essa ideia aqui. Eu não preciso especificar nesse caso a falha deles. Eu estou tomando a falha deles como um exemplo de falhas. Então, a igreja deve crescer. Isso é notório no livro de Atos. Agora, quando uma igreja cresce, crescem também as necessidades. E crescendo as necessidades, a gente também vai ter um crescimento dos problemas. Certo? Então, isso é uma coisa que nós precisamos saber. Eu e você aprendemos que a igreja de todos os tempos, eu posso melhorar isso aqui, a igreja. Aliás, eu vou tirar isso daqui, tá? Eu vou deixar só. A igreja deve crescer em número de discípulos, mas isso gerará alguns problemas entre os irmãos, por falhas que surgem do crescimento. É uma lição, é um princípio que nós aprendemos aqui no verso 1. Aqui eu fiz uma troquinha aqui sem querer, tá? Então vamos consertar. Estavam sendo isso. Maravilha, terminamos. Vamos para a lição de número 2. Então vamos lá. O verso 3 agora, né? É, a igreja. A igreja era composta por irmãos. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui. Eles deviam escolher, dentre eles 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregariam de um serviço, A gente sabe qual é o serviço. O serviço é servir as mesas, né? Servir as viúvas. A igreja era composta, tá? Vamos trazer para cá e vamos ver o que, que nós vamos aprender. Beleza. Eu e você aprendemos que a igreja deve ser composta por irmãos. A igreja tem que ser composta por irmãos. É a primeira lição. Eles devem escolher no seu meio homens de qualidade para executarem os serviços ou para sanarem homens de qualidade, homens para sanarem as
necessidades que surgirem do crescimento. Então, o princípio e a lição que nós estamos aprendendo aqui é que a igreja é uma irmandade. E essa irmandade, crescendo, precisa ter essa dinâmica de ir crescendo, pegando algumas pessoas para ir sanando aqueles problemas que vão acontecendo, que vão surgindo com o crescimento da igreja. A igreja deve expandir tanto a liderança quanto ela cresce. Ela não pode, de forma nenhuma, manter o mesmo corpo de liderança quando ela cresce. Porque se ela tentar manter o mesmo corpo de liderança de quando ela tinha um certo tamanho para quando ela tem outro tamanho, ela vai fracassar. Então é isso que a gente aprende aqui no verso 3 com a lição de número 2, ok? Vamos para a lição seguinte agora, a lição de número 3. Lição de número 3. Aliás, a verdade, né? Primeiro de número 3, depois também a lição de número 3. Verso 5 agora, né? O parecer agradou a toda a comunidade, a igreja. A igreja que era uma comunidade se agradou do parecer. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Nicanor, Pármenas. Tá, vamos deixar isso aqui do jeito que tá. E vamos para a nossa lição. Vamos puxar para cá. Primeiro eu vou corrigir aqui. A igreja era uma comunidade. Prócoro e Parmenas está dando erro porque o dicionário não reconhece esses nomes, né? Eu e você aprendemos que a igreja deve ser. Eu estou usando sempre o verbo no imperativo. Eu poderia usar no presente. A igreja é uma comunidade. Mas por que eu estou usando o deve? Porque muitas vezes a igreja não é. Então a igreja precisa entender a ideia de comunidade. Como funciona uma comunidade. Sabe? As coisas incomuns, problemas incomuns, irmãos comuns. Deve ser a igreja deve ser uma comunidade que se agrada das boas ideias que visam a melhoria, que visam as melhorias e o melhor andamento dos trabalhos. Em tempos de crescimento. E deve escolher o melhor que tiver para os trabalhos. Então, na verdade, o verso 5 nos ensina várias lições, tá? Primeiro, eu e você aprendemos que a igreja deve ser uma comunidade que se agrada das boas ideias que visam as melhorias.
que visam melhorias. Eu vou apagar um pouco. Que visam melhorias. Eu vou apagar tudo isso para ficar menor já. Melhorias. Posso colocar um ponto e posso acrescentar. Ela deve escolher o melhor que tiver para os trabalhos que forem surgindo. Forem surgindo. Então, ela deve escolher homens santos, ela deve escolher pessoas que tenham qualidades morais necessárias para desempenhar o trabalho. Então, é o que a gente aprende aqui nessa lição. Duas coisas. A igreja ela tem que estar aberta a mudanças. Uma igreja fechada a mudança. Ah, não tire o piano daí, não tire o piano daí. É uma igreja que é fadada ao fracasso. Uma igreja que não tolera mudar as cadeiras de lugar. Uma igreja que acha que não, nós sempre fomos assim. Essa igreja está fadada ao fracasso. Ela não vai crescer. Então, a gente precisa estar aberto às mudanças que não ofendam as escrituras. Então, tudo aquilo que são questões administrativas, questões técnicas, materiais, a gente tem que estar aberto a novidades. Por quê? Porque senão a gente não cresce, porque o crescimento, ele exige adaptações. Sem adaptações, o crescimento se esvai, né? Ele para, ele paralisa, ele não vai para frente. Então vamos para a nossa última verdade, verdade de número 4 e também lição de número 4. Verso 7 agora. A igreja crescia a palavra em Jerusalém, multiplicava-se o número de discípulos. A igreja, eu vou tirar esse início aqui. A igreja se multiplicava em número de discípulos. Essa informação é tão importante que ela aparece duas vezes. Ela se multiplicava em número de discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aí eu vou colocar aquele início do texto, tá? Lembra que eu apaguei ali? Aí vou acrescentar aqui, ó, à medida em que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, que é o lugar onde a gente está falando do crescimento. À medida em que a palavra de Deus, em que crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Beleza, pessoal. Vamos construir aqui então vamos construir aqui a nossa lição. Eu e você aprendemos que a igreja deve se multiplicar, em discípulos e autoridades. Em discípulos, a igreja deve se multiplicar em todas as áreas, atingindo a todo segmento. À medida em que a palavra de Deus é espalhada pela cidade. Então, como é que a igreja cresce? Quando a gente espalha a palavra de Deus por toda a cidade.
A igreja não vai crescer se a palavra não cresce o seu território. Então, se os crentes não se infiltram na cidade, espalhando a palavra de Deus de diversas formas, a igreja não vai crescer. Isso é natural aqui, isso é um processo natural aqui. Então, a igreja se multiplicava em número de discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. À medida em que crescia também a palavra de Deus. A palavra não cresce. O que o texto está querendo dizer? É que crescia cada vez mais o número de pessoas que espalhavam a palavra de Deus dentro daquela cidade. Então a lição para nós é, eu e você aprendemos que a igreja deve se multiplicar, atingindo todo o segmento dentro de uma cidade. Autoridades, não autoridades, todo mundo vai virar discípulo. E como é que isso vai acontecer? À medida em que a palavra de Deus cresce dentro da cidade. Também. Se a palavra não crescer, é natural que a outra parte também não aconteça. Tá certo? Aqui está dizendo que a gente precisa de uma crase, vamos colocar. E terminamos então a quarta lição. Vamos agora para a nossa conclusão. Para nossa conclusão, eu vou trazer para cá todas as lições, tá? Vou dar uma pausa para fazer isso. Já já eu volto com vocês. Vamos copiar então, né? Pessoal, eu vim copiar aqui e descobri uma falha. Na verdade, a segunda lição, a segunda verdade a gente pulou, que está no verso 2. Então a gente tem que refazer isso aqui. E depois refazer os números. Mas vamos lá. A igreja. Então os 12 convocaram a igreja. Foi convocada pelos 12. E ela era a comunidade dos discípulos. A ela foi dito. A ela foi dito. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Vamos trazer para cá e vamos. Eu e você aprendemos que a igreja deve ser convocada para discutir seus problemas, pois é uma comunidade. Pois é uma comunidade. Ela não deve tirar sua liderança principal para sanar as questões materiais, para as questões materiais. Para as questões materiais. Eu vou deixar só assim, que é servir às mesas é uma questão material, não é uma questão espiritual. Então a gente aprende aqui que uma igreja ela deve ter dois tipos de liderança. Uma liderança espiritual e uma liderança mais material, uma liderança que vai cuidar do patrimônio, uma liderança patrimonial, uma liderança social.
Então a igreja pode ter uma liderança patrimonial, uma liderança social e uma liderança espiritual. E o verso 2 está nos mostrando que não é razoável, não é bom que a liderança espiritual se dedique a cuidar do social ou do material. Então, dentro do presbiterianismo, a liderança espiritual são os chamados pastores. Uma liderança administrativa, uma liderança patrimonial, os presbíteros em geral. Uma liderança material, social, os diáconos. Então, é preciso haver essa separação para que o pastor não se ocupe do social, não se ocupe do material, porque isso tira dele o foco no que é essencial à luz aqui das Escrituras. É verdade que na prática isso não acontece tanto, né? Então, beleza, agora sim nós terminamos as lições. Vou lá para a conclusão, tá bom? Só vamos aumentar o número aqui. Vamos lá para a conclusão, mas eu vou dar uma pausa e volto já. Uma vez que nós trouxemos todas as lições para cá, eu também não vou mais precisar dessa frase. Eu e você aprendemos que a igreja, tá? Vou tirar essa frase. Eu vou tirar essa frase e de todas as lições, tá? Faço isso e volto já. Uma vez que eu já fiz isso, agora a gente vai destacar o essencial de cada lição. A igreja deve crescer em número de discípulos, mas isso gerará alguns problemas. Ou isso gerará problemas, tá? Poderia até apagar esse algum já, mas vou deixar. A igreja deve ser convocada para discutir seus problemas, porque ela é uma comunidade. Outra coisa que é essencial, ela não deve tirar a liderança. Eu vou trocar essa palavra principal por espiritual, tá? Ela não deve tirar a liderança espiritual. Opa. A liderança, Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl R, Ctrl R. Ctrl R. Isso. Meu teclado ainda está sensível. Sua liderança espiritual. Sua liderança espiritual. Sua liderança espiritual para sanar questões sociais. Eu vou colocar questões sociais, tá? E a gente faz essa mesma troca lá nas lições também, tá, pessoal? Sociais e patrimoniais. Vou deixar só sociais, que era o caso aqui. A igreja deve ser convocada a discutir seus problemas. Ela é uma comunidade. Ela não deve tirar a liderança espiritual para sanar questões sociais. Beleza, então isso é essencial aqui. Vamos ver o que mais é essencial. A igreja deve ser composta por irmãos. Isso é uma lição. Eles devem escolher homens santos para sanarem as necessidades da igreja, as necessidades sociais da igreja, tá? Isso aqui é essencial. A igreja deve ser uma comunidade que se agrada das boas ideias que visam melhorias. Tá? A igreja tem que ser disposta e disponível para mudanças. Ela deve escolher o que tiver de melhor para sanar os trabalhos, as necessidades que forem surgindo. A igreja deve se multiplicar atingindo todo o segmento à medida que a palavra é espalhada. Então, esse é o essencial aqui. Então, agora eu vou construir o meu tema a partir do que é essencial. A igreja deve crescer em número de discípulos, mas isso terá problemas. A igreja deve ser convocada a discutir seus problemas. Não deve tirar a liderança espiritual para cuidar do social.
A igreja deve ser composta por irmãos, ela é uma irmandade, isso aqui é o essencial aqui no texto, é o que é falado o tempo todo. E ela deve tirar do seu meio homens santos para sanarem suas necessidades. A igreja deve ser uma comunidade que se agrada das ideias que visem melhorias. A igreja deve ser aberta às mudanças e ela deve escolher o que ela tem de melhor para sanar o que for surgindo. A igreja deve se multiplicar, atingindo todo o segmento da sociedade, à medida em que a palavra também cresce. Então, ou seja, a igreja deve pregar o evangelho a todo mundo. É o que nós aprendemos. Então, vamos colocar aqui características de uma igreja que cresce ou elementos essenciais a uma igreja que cresce ou crescerá. Elementos essenciais a uma igreja que cresce ou crescerá. Então, nós temos aqui então os elementos essenciais de uma igreja que cresce ou crescerá. Se ela não tiver esses elementos, ela vai crescer? Não. Crescerá? Acho muito difícil. Então vamos para o nosso resumo das lições, tá? Agora eu vou construir aquele resumo. Eu não preciso mais desse destaque aqui em negrito e nem em itálico, certo? Vou pegar isso daqui. Vou apagar, porque agora eu quero isso aqui só para referência. Eu não preciso mais dessa lição, tá? É o resumo, eu estou fazendo um resumo das lições. Então, vamos lá. Elementos essenciais a uma igreja que cresce ou crescerá. Primeiro elemento. Primeiro elemento. Saber que ela. Primeiro elemento. Reconhecer que o crescimento faz parte da sua existência. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é reconhecer que o crescimento é necessário. Faz parte do existir da igreja. Eu acho que eu vou dividir essa lição em duas, tá, pessoal? Para ficar melhor para a gente trabalhar. Vamos ver aqui. Então, aí eu vou apagar essa parte final. E vou deixar aqui um A. Um A é a primeira lição. Agora, um B. Parte final do texto vai nos ensinar que ela deve, segundo, né? Aqui é segundo. Ela deve reconhecer que o crescimento faz parte da sua existência. Essa é a primeira coisa. Deixa eu já fazer aquela marcação aqui, que o crescimento faz parte da sua existência. Deixa eu corrigir o existência. Segundo, aí agora vou puxar o ela deve saber que. Ela deve saber que ela deve ter consciência, talvez seja melhor. Ela deve ter total
consciência de que o crescimento trará consigo seus problemas próprios. Seus problemas. Então, a igreja ela precisa ter essa consciência. Por quê? Porque se ela não tiver essa consciência, ela vai se perder no seu crescimento. Ela vai até desistir do seu crescimento. Então, precisa saber que isso é meio natural. Quer crescer? Vai crescer? Tem problemas. Vão surgir crises, algumas crises enormes, perigosas. Mas a gente tem que ir lidando com essas crises, certo? Terceiro, a igreja deve ser convocada para discutir seus problemas. Vamos trazer isso aqui já, né? A gente está usando. Ela deve. Aí eu resumo então, ó, ela deve discutir seus problemas, pois é uma comunidade. Então, eu vou dividir aqui também em duas, tá? Porque eu acho importante falar sobre essas duas coisas separadamente. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou apagar isso, vou deixar aqui 2A, tá? Aqui é um A e aqui é um B. Aqui é 2A e aqui embaixo 2B. Beleza. Então ela deve discutir seus problemas, pois ela é uma comunidade. Aí aqui eu não vou precisar mais disso, né? Ela não deve tirar sua liderança espiritual para sanar questões sociais. Ela não deve. Ela deve discutir seus problemas. Ela não deve tirar sua liderança espiritual. Isso aqui seria a quarta, então. Pronto. Vamos para a quinta. Talvez a gente ainda divida mais, né? Mas vamos lá. A quinta. A igreja deve ser composta de irmãos. Eles devem escolher no seu meio homens santos para sanarem os problemas. Ó, eu posso juntar o 2B com o 3. Tá? Eu posso colocar aqui, ó, versus 2B e 3. Porque o 3 vai dizer como é que ela vai fazer, já que ela não pode, uma das lições é não retire a sua liderança espiritual para cuidar de problemas sociais. Então, o que fazer? A explicação está no 3. Então, vamos deixar assim. É a quinta lição. A igreja deve ser uma comunidade que se agrada das boas ideias. Então, olha só. Ela deve ser uma comunidade inovadora. Ela deve ser uma comunidade inovadora. Ela deve escolher o melhor que tiver para os trabalhos que forem surgindo. Isso daqui é o mesmo ponto que a gente vai trabalhar na lição anterior. Então, ó, 2B a 3 e 5B também trata do mesmo ponto. Ela deve ser uma comunidade inovadora. 5A. Lição 6.
Lição 6. Vamos pegar aqui o ela deve. Vou marcar. Deve ser uma comunidade inovadora. 6. Ela deve se multiplicar, atingindo todo o segmento. Ela deve se multiplicar em todos os segmentos. Aí eu posso mudar aqui, ó, através da expansão da evangelização. Eu coloquei num formato mais a evangelização da cidade, da sua cidade. Pronto. Então temos 6 lições aqui, o verso 7. Ela deve se multiplicar em todos os segmentos através da expansão da evangelização. Terminamos, né? Elementos essenciais a uma igreja que cresce ou que deseja crescer. Ou que deseja crescer, parece que vai ficar melhor. Há uma igreja que cresce ou que deseja crescer. Ou que deseja crescer. Quais são esses elementos? Primeiro, ela deve reconhecer que o crescimento faz parte da sua existência. Igreja que acha que crescimento é ruim, nunca vai crescer. É a primeira coisa que a gente tem que aprender. Já vamos aproveitar aqui, pessoal. Vamos fazer aquele tudo em 1 minuto? Nós já estamos para terminar, então vamos lá? Ah, deixa eu corrigir aqui, né? Eu tenho que, não posso esquecer de jeito nenhum. É cena 12, título 1. Não é cena 11, a gente já terminou a cena 11. Vamos lá, então? Elementos essenciais a uma igreja que deseja crescer. Primeiro, ela deve reconhecer que o crescimento faz parte da sua existência, verso 1 na parte A. Segundo, ela deve ter total consciência de que o crescimento trará consigo os seus problemas próprios, verso 1 na parte B. Terceiro, ela deve discutir seus problemas, porque ela é uma comunidade de irmãos. Então, ela não pode coexistir sem que os seus problemas sejam tratados em comunidade. Verso 2a. Quarto, ela não deve tirar sua liderança espiritual para sanar questões sociais. Se ela quer crescer, ela não pode fazer isso. Isso é importante. Vou corrigir esse errinho aqui. Quinto, ela deve ser uma comunidade inovadora. Verso 5 na parte A. Igrejas que não são inovadoras também não vão crescer. Ela deve se multiplicar em todos os segmentos da sociedade. E ela fará isso à medida em que espalha o evangelho através da evangelização de seus componentes, de seus discípulos. É o que diz o verso número 7. Ok? Deus abençoe muito a sua vida. Ficamos aí com elementos essenciais de uma igreja que deseja crescer. Até mais, a gente se vê na análise do segundo personagem.